Olá, seguidores. Uma mulher perde a vida fazendo uma cirurgia plástica reparadora. Um marido, um médico famoso. O que havia por trás dessa cirurgia reparadora que essa mulher fez, onde o próprio marido prescreveu a sua medicação com a assinatura de outro médico? Quem era essa mulher? Principalmente, quem era esse marido que queria vê-la sem vida? Sejam bem-vindos, seguidores, porque hoje nós vamos desvendar os mistérios sobre a morte de Michelle McNeil. Michelle Marie Somers nasceu no dia 15 de janeiro de 1957 na cidade de Concord, na Califórnia. Ela tocava violino, atuava, era líder de torcida e também rainha do baile. Michelle era uma aluna nota A, participante e integrante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, além de estudante de intercâmbio na Suíça no ano de 1976. E foi na igreja, numa atividade de jovens adultos, que Michelle conheceu Martin McNeil. Ele foi membro do exército no ano de 1973 e 2 anos depois, em 1975, teve que sair do exército por problemas de saúde mental. Michelle e Martin iniciaram um relacionamento e em 1978, no dia 21 de junho, os dois fugiram juntos para se casarem. 6 meses após o casamento, Martin McNeil foi preso por fraude, roubo e suborno. E foi a partir desse casamento, seguidores, que a protagonista da nossa história de hoje passou a se chamar Michelle McNeil. A partir daqui o tempo passou e chegamos no ano de 2007. A família McNeil agora estava morando num condomínio fechado em Pleasant Grove, em Utah. E eles eram membros ainda mais ativos da igreja a qual congregavam. Michelle agora era mãe de 8 filhos, sendo que os 4 mais novos eram adotados da Ucrânia, e considerando os seguidores que a mais nova adotada era neta biológica de Michelle e Martin, pois era filha, na verdade, de Vanessa McNeil, que era filha dos dois, Michelle e Martin. Martin, que se tornou médico de formação, era diretor de um grande hospital em Utah. Além de médico, ele era bispo da igreja a qual congregava e ainda estudava direito para se tornar futuramente um advogado. Além de tudo isso, seguidores, que eu já falei aqui, Martin era também um falsificador. Durante algumas investigações, a polícia andou descobrindo que ele falsificava alguns históricos escolares para poder ingressar na faculdade de medicina. Foi assim que ele se tornou médico, pois o estudo da faculdade de direito ele tinha aquilo como um hobby, porque ele nunca exerceu a sua profissão como advogado, apenas como médico. A essa altura dos fatos, Martin já estava saturado com o seu casamento. Ele via o seu casamento como uma relação bastante desgastada. E com isso,
ele teve alguns relacionamentos extraconjugais com algumas mulheres, entre elas com Gypsy Willis, uma mulher que vai se tornar uma peça importante para esse caso de hoje e a qual eu vou falar sobre ela um pouco mais detalhadamente daqui para frente. Agora, seguidores, eu vou falar um pouco sobre os problemas conjugais no casamento do Martin e da Michelle. Esses problemas começaram a surgir no ano de 1994. Daí para frente, tudo o que acontecia era motivo de desentendimento familiar. Por várias vezes, no decorrer desse período, Martin ameaçou a família dizendo que iria tirar a própria vida. Até mesmo quando estava errado, que por 2 vezes Michelle o surpreendeu com artigos de conteúdo adulto em suas mãos. Entre 2005 e 2007 surgiram as amantes para Martin. E a principal delas foi Gypsy Willis, que ela veio após o falecimento de Michelle McNeil se tornar au pair da casa da menina mais nova da família, aquela que era filha da Vanessa e que era adotada por Martin e Michelle. Antes disso, porém, alguns dias antes dos fatos acontecerem, a Michelle andou olhando o celular do marido e ela viu inúmeras ligações e mensagens dele para a Gypsy e vice-versa. Daí o que aconteceu, seguidores? Ela foi tomar satisfação disso com o marido. Ela questionou sobre tantas ligações e tantas mensagens que ele trocava com Gypsy. E foi a partir deste ponto, seguidores, que a morte de Michelle McNeil começou a ser planejada e desenhada na mente de Martin. Em março de 2007, Martin começou a sugerir a Michelle algumas cirurgias plásticas reparadoras para ela. Michelle, cautelosa e preocupada, ela preferiu evitar de fazer essas cirurgias por causa da sua pressão. Ela tinha problema de pressão alta e queria, antes de fazer uma cirurgia reparadora como a que Martin estava propondo, ela queria estabilizar a sua pressão arterial para isso. Porém, havia uma cirurgia que ela concordou em fazer, a de lifting facial. E assim, Martin agendou a cirurgia para ela. Ele procurou seu amigo, Dr. Scott Thomas, e passou a ele uma lista de medicações a qual ele deveria prescrever para sua esposa Michelle. O médico prescreveu as tais medicações, porém havia 2 em especial devido aos efeitos colaterais que ele não costumava prescrever para seus pacientes e que estava na lista de Martin. Era o diazepam, conhecido como Valium, e também um remédio chamado oxicodona. Pois é, seguidores, acontece que, como nós já sabemos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. A Michelle fez a tal cirurgia no dia 3 de abril de 2007. Passou a noite no hospital. No dia seguinte, no dia 4, ela recebeu alta e foi para casa.
E foi em casa que ela foi encontrada por uma das filhas completamente sem resposta. E essa filha se chamava Alexis McNeil. Por incrível que pareça, seguidores, ela era estudante de medicina e estava de férias na casa dos pais. E ela começou a cuidar da mãe enquanto estava lá. E a mãe foi, aos poucos, recobrando sentidos. Só que a mãe falou algo para essa filha que ficou na mente dela. Ela chegou para a filha numa conversa quando estava melhor e disse assim, ó, se alguma coisa acontecer comigo, certifique-se de que seu pai não tem nada a ver com isso. A Alexis ficou cuidando da mãe, passando a medicação correta para a mãe, até que chegou no dia 10 de abril. Esse dia, as aulas dela iriam recomeçar na faculdade e ela teve que ir embora. E foi a partir daqui, seguidores, que tudo ocorreu. Inclusive, o falecimento de Michelle. Antes de falar do crime propriamente dito, eu vou falar o que o Martin andou fazendo, além de colocar a sua esposa numa mesa de cirurgia para uma cirurgia estética reparadora, tá? Ele colocou a amante Gypsy Willis para trabalhar como babá da sua filha mais nova na sua casa 2 semanas antes do crime. E como ele era um falsificador de documentos, ele falsificou a documentação da Gypsy. Mas não foi bem a documentação da Gypsy que ele falsificou. O que ocorre, seguidores, foi o seguinte. A Gypsy, ela estava ilegal no país. Então, para aliviar um pouco a situação dela, o que o Martin fez? Ele pegou uma de suas filhas adotadas, que foi trazida da Ucrânia, e falsificou uma documentação dizendo que essa menina que foi adotada seria, na verdade, a filha da Gypsy. E daí ele a manteve contratada, trabalhando na sua casa. Essa foi a justificativa. Porém, logo depois da Gypsy estar instalada como au pair na casa do Martin, essa filha ucraniana, ele mandou de volta para o seu país de origem. Ele fez isso. E agora, seguidores, nós vamos fazer aqui um flashback mental para entendermos direito tudo o que aconteceu no caso do falecimento da Michelle McNeil. Durante as semanas que antecederam o crime, o Martin alegou que a sua saúde estava abalada. Ele começou a andar de bengala e, apesar de que tudo que era exame que ele havia feito alegava que ele estava bem, ele persistia em dizer que não. Até que ele foi diagnosticado com transtorno bipolar antissocial. No dia 11 de abril de 2007, um dia depois que Alexis voltou para a sua faculdade, ela e a mãe ainda conversaram por telefone. Elas
tiveram uma conversa breve, Alexis queria saber como sua mãe estava, enfim. Depois de desligar o telefone, eu acho que não passou 30 minutos, Martin ligou novamente para Alexis, dizendo que sua mãe estava inconsciente. Michelle McNeil, aos 50 anos de idade, foi encontrada sem vida na banheira de sua casa durante um banho. Embora Martin tenha dito que passou toda a manhã no seu trabalho, isso não foi confirmado pelas investigações. Ele esteve sim no trabalho, mas a partir das 11 horas da manhã e não durante toda a manhã, como havia dito. Naquele dia mesmo, um pouco mais tarde, Michelle foi declarada morta por causas naturais, por um problema cardiovascular. Os filhos de Michelle começaram a pressionar o pai, pedindo um relatório toxicológico dos problemas de saúde da mãe, mas não foi entregue. A irmã de Michelle procurou o governador de Utah, que se chamava John Rustman, pediu uma melhor observação sobre o que teria acontecido de fato com a sua irmã. E assim as investigações foram feitas. E o que foi descoberto, seguidores, é que nenhum daqueles medicamentos listados por Martin faria sozinho um efeito tão devastador como aconteceu com a Michelle. Mas a combinação daqueles medicamentos entre si, isso sim, poderia provocar o obituário de Michelle, como realmente acabou acontecendo. E o diagnóstico de causa-mortes de parada cardíaca surgiu justamente por causa da ação desses medicamentos em conjunto. E durante essa investigação, 3 anos depois, em 2010, a causa-mortes da Michelle mudou de parada cardiorrespiratória para uma causa indeterminada. E é aqui que as coisas começam a ficar mais claras. Mas ainda em 2007, na igreja do Monte Tipanongos, foi realizado o serviço memorial da Michelle McNeil. O Martin, em vez de falar sobre a perda da esposa, ele só falava de como a vida havia sido injusta para ele. E em 2009, seguidores, o Martin começou a se dar mal. A polícia descobriu a falsificação do documento que ele fez para Gypsy Willis, para que a filha adotada da Ucrânia se passasse por filha da Gypsy, e ele foi preso por isso. Em 2010, um dos filhos biológicos de Martin e Michelle tirou a própria vida. Ele se chamava Damian e estava sendo considerado suspeito pela morte da mãe. Ele não aguentou a pressão e tirou a própria vida por isso. Depois ficou comprovado que ele não tinha nada a ver com esse crime. E além disso, seguidores, em 2012, depois de cumprir relativamente essa pena de falsificação de documentos, o Martin saiu da cadeia. Mas, tempos depois, ele voltaria para lá. E quando voltasse, seguidores, seria de uma vez por todas. Seria para
cumprir a pena pelo falecimento da esposa. E tudo isso eu vou começar a relatar para vocês a partir de agora. Eu vou salientar aqui antes que a Gypsy Willis também cumpriu pena pela falsificação dos documentos da menina. Ela foi conivente com o Martin. Ela cumpriu a pena dela até 2011 e depois, em breve julgamento, ela saiu em liberdade condicional, um crédito do período que ela ficou presa. Então ela teve essa liberdade, mas ela soube aproveitar essa situação melhor do que o Martin. Ela não estava diretamente envolvida na morte da Michelle. Então, a partir daí, ela passou a ser uma pessoa livre. Diferente do Martin, que eu vou explicar para vocês a partir de agora. E fazendo um flashback mental aqui, seguidores, a gente vai chegar nesse contexto. Em primeiro lugar, o Martin não era flor que se cheirasse. Anos antes de se casar com a Michelle, ele já teria tentado matar o próprio irmão. Mas ele conseguiu se safar, apesar de não ter conseguido. Ele não conseguiu matar o irmão também, né? Mas ele conseguiu se safar dessa tentativa de crime. Ele não foi preso por isso. No caso da Michelle, o que aconteceu foi o seguinte. Quando ele pediu que o médico prescrevesse aquelas combinações de medicação para ela, ele deu uma dose que a fez ficar inconsciente. E daí depois ela foi levada para a banheira. Pois ela foi encontrada morta dentro de uma banheira, né? E com isso, seguidores, com ela dentro da banheira inconsciente, o Martin não pensou duas vezes, ele pegou e afogou a mulher lá dentro. Foi isso que aconteceu. Foi dessa forma que Michelle McNeil perdeu a vida. Isso poucos minutos depois de ter falado com a sua filha ao telefone e ter dito a ela que ela estava bem. Dessa forma, Martin McNeil pegou uma pena de prisão perpétua com no mínimo 15 anos de cumprimento em regime fechado para tentar o pedido de liberdade condicional. Isso daria a ele um prazo de prisão até o ano de 2031, quando ele poderia tentar o pedido de liberdade condicional pela primeira vez. E eu disse poderia pelo seguinte: no dia 9 de abril de 2017, aos 61 anos de idade, Martin McNeil, cumprindo apenas 2 anos e meio de sua pena em regime fechado, tirou a sua própria vida dentro da prisão. Ele acionou o dispositivo de uma mangueira de gás natural que aquecia a estufa de um determinado ambiente onde ele estava. Inalou aquele cheiro e foi assim que ele perdeu a vida. Em novembro de 2013, antes dele perder a vida, porém, a Gypsy Willis, já livre, foi ao programa do Dr. Phil conversar com ele no talk show sobre o caso que estamos narrando hoje, a morte de Michelle McNeil. Um programa de variedade sul-coreano chamado Crime Scene fez um episódio sobre a morte de Michelle McNeil, que foi ao ar no país
da Coreia, anos depois. O vídeo de hoje foi esse, seguidores. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos que eu colocar no YouTube. Façam comentários educados na plataforma. Curtam, comentem e compartilhem. E hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.